A saída de Joaquim Barbosa e a independência do Supremo. No próximo mandato presidencial, serão nomeados 5 ministros. O ministro Joaquim Barbosa decidiu deixar o STF. Não pode mais ser candidato a um cargo eletivo em 2014, porque a Lei Complementar M. 64, de 18 de maio de 1990, o impede. Ela estabelece que magistrados que queiram concorrer às eleições precisam deixar o cargo até 6 meses antes do pleito, data que expirou, neste ano, no dia 4 de abril. E olhem que já se trata de um privilégio inaceitável. A Lei N. 9.504, que trata das inelegibilidades, define, para o cidadão comum, o prazo de 1 ano. Vale dizer, se eu ou você quisermos disputar uma eleição, precisamos nos filiar a um partido e estabelecer um domicílio eleitoral, no mínimo, 1 ano antes do processo eletivo. Já é um contrassenso, né? A lei acaba privilegiando quem tem mais poder. Barbosa, assim, não será candidato, mas é certo que se fez um eleitor influente, vai se posicionar a favor de algum candidato. Não se sabe. Pendor e gosto para a polêmica não lhe faltam. Não descartou, como vocês já devem ter lido, que possa vir a disputar um cargo público no futuro, mas não em 2014. O que o leva a sair já se dava como certo, no Supremo, que não aceitaria ficar sob a liderança, ainda que temporária, de Ricardo Lewandowski, que assume a presidência do tribunal em novembro, por 2 anos, conforme estabelece a lei. Se, com ele na presidência e o outro na vice, as sessões já eram explosivas, imagine-se o que poderia vir pela frente. Desse estrito ponto de vista, aumenta a paz no tribunal. Mas será que sua saída é positiva? O PT está em festa. Há muita gente que hoje decidiu comemorar com champanhe. Se o PT de Luiz Moura comemora, é o caso de o Brasil botar as barbas de molho. Já tratei do assunto aqui e volto ao ponto. Hoje, há apenas 3 ministros que não foram indicados por governos petistas. Celso de Mello, nomeado por José Sarney em 1989. Marco Aurélio Mello, nomeado por Fernando Collor em 1990, e Gilmar Mendes, nomeado por FHC em 2002. Os outros 8, ou foram escolhidos por Lula, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa, ou por Dilma, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Só para o leitor ter em mente. Em 11 anos no poder, o PT já nomeou 12 ministros, considerando-se os que não estão mais na corte. Menezes Direito, que morreu, Eros Grau, César Peluso e Aires Brito, que se aposentaram. Os petistas sempre demonstram grande insatisfação nos bastidores com a independência de alguns dos ministros que nomearam, especialmente em razão do processo do Mensalão. Há 2, em particular, que consideram traidores. Joaquim Barbosa, que agora sai, e Luiz Fux. João Paulo Cunha, um dos mensaleiros presos, chegou a cobrar que Barbosa fosse grato a Lula por ter nomeado a um negro para a corte, o que é uma barbaridade. O comportamento de Teori Zavascki e Roberto Barroso no julgamento dos embargos infringentes, que livraram a cara dos mensaleiros do crime de quadrilha, deixa claro que os petistas não querem mais saber de independência. Querem agora ministros que votem segundo os interesses do partido. E porque há motivos reais de preocupação. Ainda que Dilma não seja reeleita, vai indicar, no mínimo, mais um ministro. Caso Celso de Mello antecipe a aposentadoria, mais 2. Se a presidente obtiver um novo mandato, aí vai ser uma festa. Em julho de 2016, chegará a vez de Marco Aurélio sair. Nesse caso, Gilmar Mendes será o único ministro não nomeado por um petista. Alguma esperança de o Supremo manter a sua altivez. No próximo mandato presidencial, serão nomeados 5 ministros. O substituto de Celso, 2015. Em 2016, o de Marco Aurélio, e, em 2018, os de Lewandowski, Teori Zavascki e Rosa Weber. Com toda a serenidade, observo que uma eventual vitória da oposição pode ser vital também para o Poder Judiciário manter a sua independência em relação ao Poder Executivo.
A Corte Suprema de um país não pode ser a seção de um partido ou uma extensão de um grupo ideológico, a exemplo do que acontece hoje em protoditaduras como a Venezuela, a Bolívia, o Equador ou a Nicarágua. Por Reinaldo Azevedo.